Shabbat Shalom. A porção de hoje é a de número 15. Ela vai do capítulo 10 até o capítulo 13, versículo 16. Deixa sua Bíblia aberta aí. O nome dela é Bo, né, o hebraico, e significa vá. Por quê? Porque logo no início do capítulo 10, versículo 1, o Senhor manda que Moisés vá até ao faraó. Dando um breve resumo aqui do que é a porção de hoje. Capítulo 10, o Senhor manda, né, que Moisés vá até o faraó, mas também fala que vai endurecer o coração do faraó novamente. E aí é feito o anúncio de mais uma praga, né, que é a oitava. Na porção da semana passada, nós vimos 7, né, das 10 que vão afligir aqui o Egito. E hoje vamos encerrar com as 3 últimas. A oitava foi a dos gafanhotos. E nessa praga, o que sobrou da chuva de pedra foi destruído pelos gafanhotos, né? E aí o faraó chama Moisés, fica desesperado, e pede de novo para Moisés retirar deles aquela praga. E depois ele não muda, né? O faraó, ele só fica pedindo socorro, mas ele não muda. E aí o Senhor anuncia a 9ª praga, que é a praga das trevas, né? Que foi aqueles 3 dias de escuridão. Uma escuridão tão forte, tão densa, que era como se ela fosse até apalpável mesmo. E lá nas casas dos egípcios, né, na região deles ali, ninguém nem se movia, porque ninguém enxergava o outro, enfim, mas na terra de Gósen, não. Lá as habitações tinham iluminação, onde os israelitas moravam. No capítulo 11, Deus avisa Moisés que ainda mais uma praga ele ia enviar para o Egito, e que após isso, Faraó os deixaria ir, ao ponto de até expulsá-los. Ele faz com que os egípcios deem aos israelitas todo tipo de riqueza, né? O Senhor coloca os egípcios propensos a dar as suas riquezas para os israelitas ali, né? Quando eles saem, né, para achar aí para frente, quando eles saem do Egito, efetivamente, eles saem ricos, né? Ricos e armados, né? Não somente ricos. Depois o Senhor explica como que seria a última praga, que vai ser agora a praga dos primogênitos, e vai morrer não somente pessoas, não somente os egípcios, pessoas da população, mas também os seus servos, também os primogênitos dos seus animais. Em toda a terra do Egito haveria assim, uma dor muito grande por causa disso. Em toda a casa, né, haveria uma morte. Capítulo 12. O Senhor, ele começa a instituir o calendário do povo de Israel, porque quando Deus ele dá uma identidade para o povo, né? Quando ele liberta um povo, até o calendário desse povo muda, né? Aí a gente pode pensar na nossa vida, né? Quando a gente aceita Jesus, a nossa agenda muda, né? Os nossos compromissos, eles são outros. E aqui é muito interessante porque fala que o calendário deles vai começar com a Páscoa. Justamente, né? Primeiro ele vai ensinar para eles como fazer o jantar de Páscoa, como seria ali imolar o cordeiro, né? Passar o sangue na porta, enfim, para que a última praga não visite a casa dos israelitas. Mas também ele já ensina para o povo, quando vocês estiverem lá em Canaã, no lugar que eu vou dar para vocês, como será o memorial a respeito disso que vai acontecer nessa noite da última praga, né? Porque ali, foi até engraçado que o dia que eu estava estudando com a Luísa, ela falou, ô mãe, mas como é que eles vão descansar agora? Eu falei, não, minha filha, não é agora. Porque ensina que nesses dias da festividade, de celebração de Páscoa, do memorial, né? Eles teriam o dia de descanso, não se faria nada, né? Aí ela, mas eles eram escravos, como que eles vão descansar? Mas não era aqui ainda, dentro do Egito. Era algo para ser feito quando estivesse em Canaã, celebrando, né? Se lembrando dessas coisas que o Senhor fez. Há uma instrução a respeito do estrangeiro, né?
de que ele não poderia participar da Páscoa. Se ele quisesse participar, ele tinha que ser circuncidado. É muito legal isso, por quê? Porque nós sabemos que hoje, quando aceitamos Jesus, ele circuncida o nosso coração. Nós éramos estrangeiros, agora nós também somos coparticipantes, junto com Israel. Então, nós podemos participar da Páscoa do Senhor, né? Relata também que saíram 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, né? E pessoas de nações diferentes, porque não saiu só povo de Israel, né? Teve gente que aproveitou ali o pacote e foi embora também. Eu vou também, eu que não vou ficar aqui nessa terra, né? Então, pessoas de outras nações saíram junto com eles. O tempo total em que o povo esteve no Egito, isso, gente, considerando de Jacó até agora, né? Foram 430 anos. Então, não é esse tempo todo que eles foram escravos, tá? É um período desse tempo, mas o tempo total de estadia de Israel dentro do Egito é de 430 anos. E o capítulo 13 vai instruir a respeito da consagração dos primogênitos, né, tanto de animais quanto de pessoas ao Senhor, e traz uma explicação mais detalhada sobre a semana sem fermento, que é algo que existe dentro da celebração de Páscoa. Até meu esposo falou aqui um versículo no capítulo 12, que é aquela semana que a gente passa sem nenhum tipo de fermento dentro de casa, se lembrando, né, de separar da nossa vida aquilo que nos faz pecar, de tirar mesmo. Então, assim, dentro da festividade de Páscoa, o significado é muito profundo. E nós não podemos ignorar. Como eu disse, o Senhor deu um novo calendário para Israel e para nós também. Então, a nossa Páscoa, ela é diferente. A nossa Páscoa não é o anseio do chocolate, né? É a celebração, é a alegria, o regozijo por causa de Jesus e pelo que Deus fez a Israel aqui. Por esse relato aqui do poder e das maravilhas que o Senhor manifestou ali no meio do Egito para salvar o seu povo. E hoje, o trecho que eu separei para nós estarmos meditando um pouco, está no capítulo 10, abra sua Bíblia, versículo 3, não fecha porque nós vamos fazer algumas leituras. Êxodo 10, versículo de número 3. Amém? Quem achou, diga Eliahu. Aleluia. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Coloca a mão no ombro aí do seu irmão e fala para ele o tema de hoje, tá? Olha bem no olho dele. Abre o olho, hein, gente? Não dorme, não. Fala para ele assim: o faraó que vive dentro de mim. Esse é o tema de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o faraó nessa noite? Olha só. Faraó era o título desse rei do Egito, né? Os reis do Egito antigo, eles eram chamados assim, de faraó. E eles possuíam poderes absolutos na sociedade. Eles decidiam sobre a vida política, sobre a vida religiosa, econômica e militar. E como a transmissão do poder no Egito, ela era hereditária, eles não eram escolhidos por voto. O que acontecia? O faraó tinha um filho, um homem, e ele sucedia o pai ali na dinastia. E assim ia acontecendo, né? Cada vez que morria o filho primogênito ia sumindo. Na civilização egípcia, eles eram considerados deus vivos. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? O faraó se considerava um deus, né? E ele era assim colocado dentro da cultura deles como que ele fosse um deus. Não havia só ele,
Porque nós vimos aqui através das pragas que o Senhor estava levando juízo ao Egito por causa dos vários deuses que eles adoravam. Eles adoravam alguns animais, eles adoravam outros tipos de coisa, e inclusive o faraó. Então, o próprio faraó, ele se considerava um deus. Ele foi criado para ser assim. Olha, você é um deus vivo. Você é. O filho, o primogênito do faraó, ele crescia ouvindo isso todos os dias. Você é o próximo faraó. Você é um deus também. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram filhos diretos de um determinado deus, que eu prefiro não citar nome para não errar. Porque aparece cada hora um nome de uma forma, eu preferi não trazer. Mas ele era considerado filho de um deus, né? Um deus pagão, é lógico. E é interessante porque, olha só, abra sua Bíblia lá no capítulo 5 de Êxodo. Vamos voltar um pouquinho aí na porção anterior, para a gente ler uma coisa que Faraó fala. Êxodo 5, 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir a Israel. Você imagina que aquele Faraó, ele não só se denominava Deus, como ele tinha os seus vários deuses lá, né? Na sua sociedade, na sua civilização, dentro do seu governo. E ele concentrava em si mesmo muitos poderes, né, que ele achava que ele tinha. Fisicamente falando, quer dizer, ele dominava na política, ele que mandava na religião, afinal de contas ele era Deus, né, para eles lá, mandava na economia e nas guerras também. Então, quando eles chegam lá para o faraó e falam para ele, não, porque Adonai manda que você libere Israel para Israel ir me adorar. Aí ele, quem que é Adonai? Nunca ouvi falar. É tipo assim, o cara colecionava um monte de deuses. Esse aí eu nunca ouvi falar. Para ele era um que ele, sei lá de onde que veio. Esse Deus dos escravos, ele ignorava. E era assim que o faraó via, né, o Senhor. Ele, olha, esse aí eu nem sei, esse aí é conversa. Vocês estão querendo molengar no trabalho, né? Para mim ele não faz diferença nenhuma. Deus já havia dito de antemão que sabia que Faraó não cederia. Volta um pouquinho mais na sua Bíblia, Êxodo 3:19. Olha só o que está escrito lá. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Olha só, Deus falando, ele ordenando que eles fossem lá, mas ele já estava avisando, eu sei que o faraó não vai deixar vocês irem, não vai deixar fazer o que eu estou mandando. Esse homem que hoje estava dominando o Egito, ele não era o primeiro de uma geração de faraós. Antes dele, houveram outros. E eu quero falar de um outro faraó que a gente conhece na Bíblia. Um exemplo muito bom é o faraó da época de José. Vocês se lembram que tem um faraó na história de José? Não tem? E se nós compararmos os dois mais especificamente, podemos dizer que o primeiro nos foi apresentado muito mais poderoso. Por quê? Porque foi no governo desse faraó da época de José que o Egito, ele cresceu e prosperou de uma forma sobrenatural. Aquele homem se tornou extremamente poderoso. Por quê? Porque a fome que veio sobre a terra, ela não veio só sobre o Egito. Ela veio também sobre as regiões vizinhas. Então, os próprios filhos de Jacó, os irmãos José, não tiveram que descer de Canaã e foram lá no Egito para poder comprar alimento, né? Então, aquele homem da época de José, ele era muito mais conhecido, muito mais famoso e muito mais poderoso economicamente também.
E ele também, ele ficou muito enriquecido, por quê? Através do que Deus fez na vida de José. A grande questão em relação ao faraó da paraxá de hoje não era o que estava do lado de fora. Porque em questão de cargo, localização, prestígio, os dois tinham a mesma coisa. O problema era o que havia dentro desse homem. Eles tinham o mesmo poder econômico, né, de mando, que eu digo assim, né, de governo, eles tinham a mesma coisa, não tinha? Era o mesmo cargo. Não era um sub-faraó, não era um vice-faraó. Não, era faraó, o próximo dos próximos lá, esse faraó da época de Moisés. Abra lá na sua Bíblia Gênesis 41, que nós vamos ler alguns versículos contextualizando melhor esse faraó da época de José. Gênesis 41, versículos 40 e 41. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Gente, pensa bem. Olha que situação. O José estava onde nessa época? Estava preso. O José, ele era escravo, não era? E o José também não era hebreu? Olha só, um escravo, um faraó. Aí vem a porção de hoje, os escravos e um faraó. Lá na época de José, o copeiro-chefe chega para o faraó e fala com ele, fala: olha só, eu me esqueci, mas quando eu estava na prisão, tinha lá um servo lá do chefe lá da prisão, que ele falou para mim o que significava o meu sonho, e por isso que eu fui restituída ao cargo de copeiro-chefe. E aí, como esse faraó da época de José teve aqueles sonhos, vocês lembram das vacas magras, gordas, das espigas, né? Enfim. E ele buscou dentro ali dos adivinhadores, né? Dos magos dele ali, ninguém sabia falar. Quando ele ouviu que José, que era um escravo, estava lá na prisão, mas que tinha dado para aquele copeiro um significado no sonho dele, que aquilo trouxe solução, ele mandou chamar o José na hora. E ele não só ouve o que José fala, mas José faz questão de dizer: olha, o que eu falar não é de mim. Se eu falar é porque Deus me deu a palavra para poder trazer o significado para o Senhor. E aí acontece que nós já sabemos o que eu li aqui nesse versículos 40 e 41. O faraó, ele não só escuta o que Deus fala através de José para ele, dando o significado, como ele coloca José, só é como se ele fosse, né, o José agora virou o vice-faraó. Ele estava governando todo o Egito. Estava governando todo o Egito. Então, esse homem, ele declara o Deus de José ali naquela passagem. Ele fala que em José há o Espírito de Deus. Ele reconhece. Ele também não conhecia o Deus de José. Ele tem a mesma condição do faraó que nós estamos conversando hoje. Ele também nunca ouviu falar no Deus de José, assim como o faraó de hoje nunca ouviu falar no de Moisés. Mas quando ele ouve o que o Deus de José manifesta ali, ele acredita. E ele tem reações que vão abençoar não somente o próprio faraó, porque aquilo ali para ele podia dar o significado do sonho dele, e ele falar assim: olha, beleza, obrigado, tá? Pode voltar lá para a prisão. Não, ele vê naquilo ali solução. Ele, opa, peraí, esse homem, ele me trouxe uma solução, e ele fala de uma maneira diferente. E ele tem a humildade de chamar José para governar abaixo dele. Então, ele reconhece Deus através da vida de José. Pessoas diferentes, em mesmas circunstâncias, reagem de forma diferente. Por quê? Assim como o faraó da época de Moisés, esse faraó da época de José não conhecia o Senhor, nunca ouviu falar. Será que não seria uma grande humilhação para aquele homem lá da época de José?
O que as pessoas não falariam dele? Olha, se colocou um escravo para governar o Egito, é esse menino que estava dentro da prisão que vai trazer solução para isso aí que você acha que vai vir? Porque, na verdade, gente, quando o faraó teve o sonho, já estavam com fome? As coisas não estavam acontecendo ainda. Teria anos para frente para aquilo acontecer. Então, aquele homem, ele teve a humildade, naquele momento ali, de não pensar somente nele. Ele viu que o sonho que ele teve não era dele, era Deus mesmo avisando, e ele viu que aquilo devastaria o Egito inteiro. Então, naquele momento, ele estava governando de forma correta. Ele estava fazendo o que ele foi colocado ali para fazer, ser um bom governante. E ele aceitou a ajuda de José. Ele não aceitou, ele pediu, né? O José não ofereceu nada para ele. Ele foi chamado lá. E ele falou para o José ficar ali com ele e trabalhar com ele. Então, você consegue visualizar o faraó da época de José e o faraó da época de Moisés? Mesmo tipo de circunstância, um faraó e um escravo, ou um faraó e alguns escravos. Mas como nós reagimos estando na mesma circunstância? Como pessoas diferentes fazendo a mesma coisa têm reações diferentes. Abra lá agora em Êxodo 7 e nós vamos falar um pouco mais sobre o faraó de hoje. Êxodo 7, versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O Senhor aqui estava anunciando que os egípcios iriam conhecê-lo quando ele estendesse a sua mão e tirasse dali o seu povo. Olha que interessante. Esse faraó de hoje, eu vou mostrar para você aqui como ele ignorou os sinais que Deus foi dando ao longo de todas as pragas que foram passadas aqui no meio do povo dele. Lá no 8:19, caminhe um pouquinho mais aí na sua Bíblia. Então, disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Esse episódio aqui, ele acontece no meio da terceira praga, é a praga dos piolhos. Os magos, olha aqui, os magos do Faraó falaram para ele: isso aí é o dedo de Deus. Porque não tem lógica isso que está acontecendo, não. Olha só, pessoas já começando a falar com ele, a dar sinais para ele. Vai lá no capítulo 9, versículo 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Olha que nós já estamos na 7ª praga da chuva de pedras. Aqueles homens, eles foram alertados quando foi enviada a chuva de pedra. Moisés falou assim: o Senhor manda que vocês recolham o gado de vocês, manda o pessoal da sua casa ficar dentro de casa, que o Senhor vai mandar chuva, essa chuva vai destruir a plantação, pode vir a matar pessoas. Então aqui, olha, os oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, mais um sinal, pessoas estavam percebendo o que estava acontecendo, e elas começaram a resguardar elas e aquilo que elas tinham, a sua família. Lá no 12:33. Isso aqui já é após a última praga, a praga dos primogênitos, né? Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Aqui já estava na fase assim, o povo estava expulsando os israelitas, os egípcios estavam assim, que nem aquele arrastão: vai embora,
vai embora daqui, nós não estamos mais aguentando. Eles têm que ir embora, porque senão a gente vai morrer, vai todo mundo morrer. Então, o faraó recebeu vários sinais, além dos óbvios, né, gente? Pelo amor de Deus. Gafanhoto, pedra, piolho, sangue, úlcera, né? Primogênito, enfim. Dentro, no meio dos egípcios, aqui como eu li o capítulo 5, 2 aqui, ó, que o Senhor anuncia que os egípcios vão reconhecer, eles vão enxergar. Aqui nesses que eu li agora, estão as pistas, os sinais para aquele faraó. Muita gente já estava temendo, muita gente já estava, no mínimo, morrendo de medo. E eu não falei aqui na hora do resumo que quando Israel saiu com eles uma multidão de outras nações, não saiu só israelita. Então eu imagino que nesse meio também tinha esse pessoal aqui, ó, as pessoas que temeram a Deus, egípcios que reconheceram, opa, peraí, esse aí é diferente de todos que a gente conhece aqui no Egito. O problema maior desse homem não era o que ele tinha, mas que o que tinha passou a ser o que ele era. E o que ele tinha eram coisas temporárias e passageiras. Deus subjugou e tocou em todas essas coisas. E mesmo assim, na próxima porção, nós veremos que ele ainda tenta ir atrás dos israelitas, porque ele achava que os israelitas eram deles. Esse faraó da porção, né, desses últimos capítulos que a gente tem estudado, ele achava que tudo aquilo que ele detinha poder, que ele era aquilo. Ele não se enxergava como alguém que precisava governar e cuidar, como foi na época de José com aquele faraó. Ele enxergava só ele mesmo. Ele só via assim, o que que eu estou perdendo? Tanto que quando ele perdeu o primogênito dele, aí também, conforme a palavra de Deus, né, foi a época que ele vai embora, vai embora, vai embora. Mas logo em seguida, gente, ele já foi, mandou o povo correndo, o exército dele correndo, não, vamos trazer eles de volta. Por quê? Porque ele perdeu o poder, o Egito estava devastado, estava destruído. Esse homem não enxergava nada além disso, daquilo que ele detinha como poder. Todos ao seu redor já haviam reconhecido a existência de Deus, de uma forma muito difícil. Mas cada um estava se dobrando, se prostrando, vendo o poder de Deus se manifestar. No mínimo, eles agora tinham muito medo do Deus de Moisés. E por isso pediram algumas vezes para que Faraó cedesse. Quando eu disse aqui que Deus colocou no coração dos egípcios para eles darem as joias, né, darem riquezas para o povo de Israel, lá naquele trecho fala também que Moisés ficou muito famoso ali, muito conhecido. Por quê? Por causa do poder de Deus que se manifestava, pela autoridade de Deus sobre a vida dele. Então as pessoas, elas estavam com medo de Deus, elas estavam com medo do Moisés, né? Mas elas estavam, na verdade, com medo de Deus. E elas estavam apavoradas, mas o faraó não. O faraó estava endurecido. Lá em Jeremias 17, versículos 9 e 10, ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Infelizmente, já há muito tempo, Deus sabia quem era aquele homem. O Senhor não o criou para destruição, mas Faraó por si mesmo criou todo o seu caminho, que o levou à destruição. Ele só via a si mesmo, jamais considerou o povo e nem as suas responsabilidades. Era autoconfiante demais. E isso é muito complicado, porque a autoconfiança em excesso, ela vira soberba.
Quando nós achamos que nós temos o poder, que nós detemos o conhecimento, que toda a experiência nós já temos, que tudo que os outros falam para nós, que nós já sabíamos, isso é muito perigoso, porque isso se chama soberba. Soberba. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, a última parte do versículo, fala uma frase que a gente conhece bem, que chama: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus trouxe juízo sobre todas as coisas no governo de Faraó. E o Faraó tentou de diversas maneiras negociar. Se você voltar lá nas pragas, você vai ver que ele fazia bem, era de bobo mesmo. De repente ele falava para Moisés, chamava ele, falava: aqui, mas deixa eu te perguntar, quem é que vai mesmo? Aí ele fala: bom, vamos todos, né? E vamos levar o nosso gado. Aí, beleza, passava um tempo, aí ele falava: então, seguinte, vai só os homens. Ele: não, nós temos que ir todo mundo. Aí depois ele: não, tudo bem, então vocês vão, mas deixa o gado. Ele falou: não, já falei que é todo mundo. Então, ele ficava tentando adiar o inevitável. Era isso que Faraó fazia. E ele achava que ele estava se dando bem. O estrago estava ao redor, a desgraça estava declarada, espalhada e concluída. Mas ele achava que ali ele estava sendo superior a Deus, a Adonai, porque ele era um Deus, né? Eu é que sou Deus, esse aí, eu não sei quem ele é. Quanta desgraça teria sido evitada se o Faraó tivesse se humilhado perante Deus. Como eu disse, o Senhor não cria ninguém para destruição. Mas conforme o caminho que a gente trilha, o Senhor, Ele vai observando. Ele vai observando. E em quantas coisas na nossa vida, a gente continua insistindo. A gente continua insistindo. E temos trilhado o nosso caminho, nós temos construído um caminho. Isso é muito perigoso. Quantos alertas, às vezes, pessoas perto de você têm te dado a respeito de coisas que você fala, que você faz. Quantas pessoas às vezes chegam para você e olha, tem uma expressão que tem muito tempo que eu não falo ela, que ela se relaciona à questão de você montar um personagem sobre você mesmo. Você pode até enganar uma pessoa um tempo, você pode enganar umas pessoas algum tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Chega um momento que a máscara cai. Chega uma hora que todo mundo vai enxergar realmente quem você é. Um desses momentos, exemplo, é um casamento. A gente pode casar e quando está namorando, né, aquela coisa linda, romântica, cheirosa, pontual, liga todo dia. Aí você casa, é o brucutu, é a grossa, é o tumultuado, é o bagunceiro, é a desleixada. Entendeu? Você enganou um tempo, aí você enganou o pessoal lá da casa dele, dela. Mas quando você casou, aí veio o escândalo, né? Mas aí, dependendo, né? Você acha que você está na vantagem e tal, tá tranquilo, vou mudar nada não, para quê? E a gente faz isso na nossa vida. Você faz uma besteira no serviço, passou, ninguém viu, ninguém está sabendo. Aí você fez outro dia, a pessoa viu, mas aí, não, nada a ver, não vou fazer mais não. Só que chega um ponto que a coisa estoura e você não reconhece que você errou, você não admite que você está fazendo besteira. Quem é o faraó que está dentro de você? Né? Olha o tema que eu falei para hoje, né? Que você olhou aí para o seu irmão e falou para ele: o faraó que vive dentro de mim. Quem é? Tá, e eu quero que nessa hora você esquece do faraó do José. Eu quero do hoje, o do Moisés. É nesse que nós vamos trabalhar.
Porque o do José é mais fácil de ter, né? Todo mundo vai falar, eu tenho. Não é não, eu quero de hoje. Qual é o faraó na tua vida aí, ó, que está enrijecido, que você vem andando e está aí, ó, marcando o seu caminho e está achando que você está abafando? Quem é esse faraó? Qual que é a coisa na sua vida aí que está endurecida, que você não está deixando Deus trabalhar? Quais os sinais que você tem ignorado? Tem gente que está falando com você, tem gente que chega para você e fala assim, nossa, não faz isso não, isso que você está fazendo está errado. Olha, isso não é coisa de crente fazer não. Quantas pessoas já falaram, reclamaram com você sobre a mesma coisa? Isso é um sinal, eu vejo como um sinal. A gente tem que estar atento às coisas, porque nós não somos detentores da razão e da verdade o tempo todo, não, nós somos falhos, somos cinza e pó. Precisamos todo dia nos achegar diante do trono da graça do Senhor, pedir misericórdia a Deus. Então, quais são as pistas que você está ignorando, só porque você tem que manter aquilo que você fala, que você é, do jeito que você faz? Abra sua Bíblia lá em Êxodo 9:15. Vamos ler mais um pouquinho. Olha só o que Deus está falando para o faraó. Vê se ele não teve misericórdia desse homem. Pensa bem, olha aí. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Ou seja, eu podia ter te matado já, meu filho. Você não sabe de nada. Esse trecho está lá dentro onde fala sobre a praga de chuva de pedra. Deus está dando um toque para ele. Olha aqui, eu já podia ter te matado. Eu falei domingo aqui que você está, né? Você morreu, você sobreviveu. Nós concluímos que sobrevivemos, né? Nós sobrevivemos, né? Estamos aqui. Então, assim, Deus já podia ter tirado a vida desse homem no meio ali das pragas. Ele estava dando chance ainda. Mas o que Deus endurecia no coração do faraó era aquilo que o próprio faraó havia construído, porque Deus, ele te dá a oportunidade, mas chega um ponto que você enrijece, endurece de uma tal maneira, que aquilo ali Deus às vezes usa para te levar a juízo mesmo. Mas até no juízo Deus está te dando oportunidade. Até no juízo. Enquanto há vida, há oportunidade. Esses dias eu ouvi um negócio muito legal numa pregação. A gente tem aqui na igreja uma coisa que a gente fala, que até não sei se estou enganada, a primeira vez que a gente ouviu foi a Sandrinha que falou, que era o pecado de estimação, vocês lembram? O pecado de estimação é aquele assim, que você, não, vou fazer só mais hoje, né? Amanhã eu faço mais não. Aí, eu ouvi esses dias que tem também ferida de estimação, gente. Olha que top. Pensa comigo se não é legal essa. Achei, como que pode? Mas, pastor, o que é ferida de estimação? Ferida de estimação é assim. Eu tenho um problema sério, mas sério mesmo, algo que aconteceu comigo na minha vida. Eu fui ferida. Vamos, exemplo. E aí, pela misericórdia, Deus tratou comigo, Deus usou alguém, Ele me deu conselhos, eu passei um processo de libertação maravilhoso. Sou livre, curada. Só que, para eu chamar atenção, aí de vez em quando eu vou lá e falo, ai, meu machucadinho. Porque é mais fácil eu fazer uma cena de ferida do que eu realmente mudar aquilo que eu preciso mudar. Então você nega a manifestação do poder de Deus na sua vida de duas maneiras. Uma, você realmente passou por um processo, mas chega lá na frente a sua carne grita, né? Mais do que o Espírito de Deus que há dentro de você, você deixa ela gritar, aí você retrocede e deixa aquela ferida de novo latejar. E a outra é quando a gente ignora o conselho mesmo que a gente recebe.
Porque tem pessoas que ignoram, né? Tem pessoas que pedem orientação, pedem conselho, são tratadas segundo a palavra de Deus, mas como o conselho não fez cócegas nas orelhas, carinho na cabeça, aí a gente ignora. Então a gente guarda a ferida de estimação. É uma maneira também de ser soberbo, porque você está ali manifestando que você sabe mais. Você não vai mudar nada não, você não tem nada para fazer não. Aí você, né, tem um faraózinho aí dentro do seu coraçãozinho. Uma tumba, né, do mumificado, tá lá. É ruim, hein, gente? Isso é muito ruim. É muito ruim. Nós precisamos de mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de enxergar as coisas, e estar mais alerta para os sinais que Deus nos dá através das pessoas e das circunstâncias que nós passamos. Precisamos parar de enrolar. Não deixa para amanhã, não. É hoje. É hoje que eu tenho que pegar esse faraó e, ó. Esse eu não preciso ter misericórdia dele. Eu preciso matar ele dentro de mim. Porque esse faraó aqui, ele foi para destruição. Eu preciso trazer isso para a minha vida e meditar e refletir e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho feito isso. E pedir a Deus para te mostrar, para abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, para você enxergar. Enxergar, Senhor, eu quero enxergar o que eu não estou vendo, eu não quero essa cegueira sobre a minha vida mais. Eu não quero mais ser assim, sabe por quê? Porque no final das contas, eu não estou feliz. Não é isso que eu sou. Não é isso que nós somos. Até o último instante, Deus teve misericórdia, sim. Mas Ele não deixou de trazer o juízo sobre todas as coisas ruins que Faraó fez ali. Deus tem misericórdia da nossa vida todos os dias. Mas se nós continuarmos insistindo em deixar esse faraó aqui, ó, de casinha dentro de nós, morando sem pagar aluguel e destruindo toda a casa, entenda, por favor, porque ele está destruindo toda a casa, nós vamos padecer junto com ele. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, fala o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhar-se, fisicamente falando, para você ver uma situação de humilhação, a pessoa ela vai se colhendo, ela vai se dobrando, ela abaixa os olhos, ela não olha na direção daquele que fala com ela. E ela se prostra ao ponto de colocar as mãos no chão, ao ponto de talvez até se deitar no chão. E aqui, nesse capítulo que eu li de Pedro, ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Sob a poderosa mão de Deus, porque Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Mas se não se humilhar, não tem exaltação. Não tem, não tem. A soberba está tirando a oportunidade da nossa vida de sermos curados, de sermos livres, de sermos abençoados, de abençoarmos pessoas. Esse faraó que vive dentro de mim, ele precisa ser subjugado a Deus. Porque Deus não vai pegar e fazer assim lá dentro. Tirei, não. É você que precisa fazer isso. É você. É você. Está no seu poder. O Senhor deu para nós o livre-arbítrio. Falo isso aqui constantemente. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, ser um servo de Deus, mas precisa se humilhar sim. Humilhar é bom? Não é bom não. É bom não porque você tem que reconhecer que você errou, está errado e está muito ruim.
Mas na presença de Deus, a humilhação, ela gera bênção, ela gera cura, ela gera saúde física e espiritual. Mas nós precisamos de matar esse faraó dentro de nós. Não é assim que o Senhor espera que nós sejamos, porque Ele também tem nos dado a oportunidade. Não é porque nós já somos crentes que a gente está tudo bonitinho, né? Bonitinha, não. Nós também temos um faraó guardadinho de vez em quando aqui dentro, né? Como eu disse, né? O pecadinho, a feridinha aí que você de vez em quando usa, assim, dependendo da circunstância. Abra mão disso diante do Senhor. E assim eu encerro essa palavra de hoje.